Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Como ocorre a perseguição ideológica? Como eu apontei anteriormente que ela é a principal tipo ou o principal elemento de perseguição no mundo hoje, a mais democrática, vamos dizer assim, eu resolvi aqui detalhar cada um destes quesitos, cada um destes elementos. Vou começar aqui pelas decisões políticas. As decisões políticas influenciam e institucionalizam alguma questão ideológica que é nociva ao evangelho. Então, questões como aborto, questões como casamento de pessoas do mesmo sexo, apesar que eu sei que tem toda uma discussão entre vários níveis do que seria esse casamento de pessoas do mesmo sexo, desde a questão de herança e assim vai. Mas perceba que existem em alguns países, em alguns lugares, institucionalização de questões que são caras, que são importantes ao Evangelho e a Cristo, como eutanásia e assim vai. Então, é uma questão muito importante que devemos pensar, porque isso vai implantando a normalização ou a conduta ser correta, acertada de algo que é equivocado, de algo que é errado em relação ao que diz as escrituras sagradas. Influência da literatura, cinema e música. Aí é um outro tipo de questão. Questões que colocam o evangelho como algo que é negativo, algo que faz mal, que a igreja, de alguma forma, ou o evangelho, prejudica as pessoas. E isso, tanto em literatura, tanto em cinema como em música, isso, em certos momentos, é apresentado, tá certo? E isso quando nos faz críticas às pessoas. Estou aqui colocando muito mais o aspecto como instituição do que como pessoas, mas também as pessoas. O sincretismo religioso, essa é uma estratégia muito interessante, já que se há uma maioria cristã, qual seria um artifício interessante de fazer as pessoas perderem o foco? É colocar e adicionar outros elementos religiosos, outras religiões. Dizer que pode existir aí um trabalho ecumênico, normatização do trabalho ecumênico. Eu não estou falando aqui de questões, por exemplo, que envolvem área militar, ou outras questões. Vai ter um capelão católico, um capelão crente, cristão, né, evangélico, protestante. Esse tipo de comportamento, você está num ambiente que deve pregar o evangelho, independente de ao lado estar ali um católico. Se você opta por não fazer isso, você está deixando espaço para que outra visão de mundo diferente, distinta, possa prevalecer. E olha que eu estou comparando dentro do que chamamos de cristianismo, porque há diferenças significativas, certo? Mas só para poder expor esse elemento também. A relativização das verdades absolutas. Alguém pode dizer assim: existe verdade absoluta? Existe, existe. Por mais que eu seja um acadêmico que busque sempre ser, vamos dizer, sincero ao ponto de relativizar algumas verdades talvez estabelecidas cientificamente, mas para o ponto de testá-las, eu ser cético quanto a isso, isso não quer dizer que não vai existir nenhum tipo de verdade absoluta. Existem verdades inegociáveis, e isso nós temos que ter em mente, como, por exemplo, a vida. Então, tudo aquilo que envolve a destruição ou a minimização da vida é um tipo de perseguição à igreja que prega isto. Quando você começa a dizer que a igreja não pode influenciar ou não pode, inclusive, atuar nesse sentido. É um tipo de perseguição. Vedar, limitar a atuação da igreja é um tipo de perseguição. Eu não estou colocando aqui a entender que cada um em suas esferas, que é um outro contexto, certo? Existe o contexto econômico. A igreja vai tomar conta da economia? Não. A igreja vai tomar conta da política? Também não. A igreja vai tomar conta daquilo que é um ambiente religioso, mas vai influenciar, não só pode, como deve, a economia,
a política e as outras questões da nossa vida. Por último, eu coloquei aqui algo que está muito em moda, né? As chamadas fake news. E existem muitas fake news contra a igreja, contra os membros da igreja e contra a igreja. Eu vou dar aqui exemplos de informações que são talvez muito corriqueiras e que, infelizmente, as fake news, por tanto serem propagadas, até crentes acreditam nessas fake news. Como, por exemplo, o que existe um grande número de pastores que são ladrões, pessoas que usam da fé e roubam os humildes e os despreparados crentes que não conhecem nada do mundo, que são puros inocentes, que são levados de ambientes seguros a um ambiente hostil em que vão ser prejudicadas. Olha, é muito complicado a gente acreditar nisso, principalmente quem está no nosso dia a dia da igreja. Sabe-se que tem pastores problemáticos e pessoas que fazem coisas equivocadas. Isso é óbvio. Não me surpreenderia, na verdade, se disser que tem. Não me surpreende. Me surpreenderia dizer que não existem essas pessoas. Aí me surpreenderia. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós tomamos condutas equivocadas em nossas vidas e devemos ter todo um cuidado para não incorrermos nessas práticas. Então, esta é uma informação muito importante. Não caia em toda fake news que é associada a uma igreja, a um pastor, aos irmãos em Cristo, tá certo? Devemos pensar isso de forma, vamos dizer, crítica. Repensar. Será que isso procede? Será que não é uma afirmação, uma acusação infundada? E isso, obviamente, descredencia a igreja, porque informações que são negativas associadas à igreja, lógico, associadas a qualquer questão, a qualquer instituição, isso vai ser algo problemático. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você no nosso próximo aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!